Paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês. São inscritos neste canal. Iremos começar o culto neste livro do Apocalipse. Apocalipse do apóstolo João, na página 345, capítulo 1. Culto nessa tarde 20/6/2026, sábado, mês de junho. O título e assunto do livro: Revelação de Jesus Cristo, a qual Jeová lhe deu para mostrar a seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Jeová e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Dedicação às 7 igrejas da Ásia. João, às 7 igrejas que estão na Ásia: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, primogênito dos mortos, príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama, em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez rei e sacerdote para Jeová e seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou Alfa e Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, Todo-Poderoso. Jesus aparece a João na ilha de Patmos, ordena-lhe que escreva o que viu e o participe às 7 igrejas da Ásia. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Jeová e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vê? Escreve num livro, envia às 7 igrejas que estão na Ásia, a Efeso, a Esmirna, e a Pérgamo, a Tiatira, e a Sarda, a Filadélfia, e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio de 7 castiçais um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e seus olhos como chama de fogo. Por isso que a igreja tem um nome de chama de fogo, porque a palavra chama de fogo está escrita aqui. Por isso que a igreja tem o nome chama de fogo. Que foi confirmado. Olha que não tinha nada combinado com a igreja sobre esse nome aqui. O Criador deu esse nome aqui antes de eu ler a palavra. Ele me deu o nome dessa igreja. Preste atenção, assiste bem teus olhos, ouve bem teus ouvidos e liga bem teus cérebros. E a sua cabeça e cabelos eram brancos. Esse é o meu Jesus Cristo, é isso aqui, ó, como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. Tá vendo? Por isso que o nome da igreja tem chama de fogo. Porque o nome chama de fogo está escrito na palavra. E continuando: de seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma água de espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Esse aqui que é meu Jesus Cristo. Não é o seu Jesus do outro lado, é que são... Vocês servem um Jesus falso do outro lado, é que eu sirvo um Jesus... É o que está escrito, é este aí, que tem chama de fogo nos seus olhos. Entendeu? É esse aí. Esse que é o meu Jesus verdadeiro, não é os seus do outro lado aí falso, não. Vamos continuar. E eu, quando eu vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não tema, eu sou o primeiro e o último, e o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois desta hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Está vendo aqui? O diabo não tem poder nenhum. Quem tem poder é Jesus Cristo. E tem as chaves da morte e do inferno. Quem fala para vocês que o diabo tem a chave da morte e do inferno, não tem não, tá? Quem tem é Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo venceu a morte e ele venceu o inferno. Tá vendo? É Jesus que tem a chave da morte e do inferno. Por isso que eu falo, quem crê em Jesus será salvo. Quem não crê em Jesus, que é o Filho de Jeová, nunca será salvo. Tá vendo? Porque é ele que manda na vida e na morte e no inferno, em tudo. Vamos agradecer. Soberano Jeová, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo,
Te agradecer por este culto. Nessa tarde, abençoa somente os inscritos, somente os dizimistas e ofertantes, mais ninguém. Amém e amém. Preste atenção. E o que vivo e fui morto. Tá vendo? Ó? O próprio Jesus Cristo falando lá. E o que vivo e fui morto. Mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Ó, esse aqui que é o meu Jesus verdadeiro. O Jesus original é esse aqui que está falando aqui. Ó. E falou ainda lá, amém. E ele falou ainda mais adiante lá, e tem as chaves da morte e do inferno. Até o próximo culto e o próximo vídeo, que vai ser à noite, que eu estarei de volta com força completa aqui, nessa igreja abençoada e nessa igreja linda e cheia do poder.